Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos na íntegra o discurso de Sêneca intitulado Da Tranquilidade da Alma. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso. Da Tranquilidade da Alma, por Sêneca. 1. Examinando a mim mesmo, ó Sêneca, aparecem alguns vícios expostos tão abertamente que poderia segurá-los com a mão, outros mais obscuros e escondidos, outros ainda que não são contínuos, mas que voltam a intervalos intermitentes, os quais afirmo serem os mais incômodos. Como inimigos escondidos que atacam nas ocasiões mais oportunas, contra os quais não se pode estar tão preparado como na guerra, nem tão seguro como na paz. De fato, o estado em que me encontro, porque não te confessarei a verdade como um médico, é o de não estar de boa fé, liberto daquelas coisas que eu temia e odiava, nem totalmente submetido a elas. Neste estado, não sendo o pior, é o mais lamentável e incômodo, porque não estou doente nem são. E não é o caso tu me dizeres que todas as virtudes são tênues nos seus princípios e que com o tempo adquirem dureza e robustez. Não ignoro também que nas coisas pelas quais se trabalha pelas aparências, digo pela dignidade e pela fama de eloquência e o que quer que venha do sufrágio alheio, com o tempo se consolidam inteiramente. E as coisas que comunicam as verdadeiras forças, tal como para agradar, se revestem de falsas aparências. Esperam anos até que, paulatinamente, a duração lhes dê cor. Mas eu temo que o costume, que consolida as coisas, não fixe este vício mais profundamente em mim. Tanto dos males quanto dos bens, uma longa familiaridade induz ao amor. Seja qual for esta debilidade da alma, que nem se inclina fortemente ao que é certo, nem ao que é depravado, não consigo expor tudo de uma única vez, mas apenas por partes. Eu te direi o que está me acontecendo, e tu encontrarás um nome para essa doença. Confesso que tenho um grande amor pela parcimônia. Agrada-me uma cama que não seja adornada de modo exagerado, sem vestes retiradas da arca e prensadas para recuperar o brilho. Prefiro roupas que sejam caseiras e baratas e que, sem exageros, sejam conservadas e guardadas para o uso. Agrada-me uma comida que não tenha sido preparada nem observada por muitos escravos domésticos, com muitos preparativos, nem muitos dias antes, mas que seja comum e de fácil preparo, que não tenha nada de rebuscado nem de exótico, que seja encontrada em qualquer lugar, que não seja pesada nem ao bolso nem ao corpo, que não saia por onde entrou. Agrada-me o criado inculto e o criado rude, apesar da prata do meu rústico pai, sem o nome do artífice, e uma mesa não tão vistosa pela variedade de cores, nem famosa na cidade pelas suas sucessões de donos elegantes, mas que posta em uso não desperte a volúpia de nenhum dos convidados, nem lhes acenda a inveja. Embora tais coisas me agradem, alegra-me a alma o aparato de algum pedagogo, o qual, vestido com muito cuidado e com mais ouro do que se fosse para um desfile, é cortejado por outros também elegantes. Já a casa em que pisam é preciosa. As riquezas estão disseminadas por todos os cantos, os tetos são refulgentes e sempre há um povo que assiste aos jantares e ao desperdício dos patrimônios. O que direi dessas águas, reluzentes até o fundo e que circundam os próprios convidados e dos banquetes dignos desse cenário? Vindo eu de um longo período de frugalidade, me circundou com tamanho esplendor o luxo que resplandece ao redor. Minha vista titubeia um pouco, mas facilmente reage com a alma do que com os olhos. Eu me retiro não pior, mas
mas triste entre os meus parcos bens. Não estou satisfeito, e me ocorre a dúvida de que outras coisas seriam melhores. Nenhuma dessas coisas me muda, mas todas me deixam abalado. Resolvi seguir os comandos dos preceptores e me envolver nos assuntos públicos. Aí me entusiasmam as honras e as faces, não por andar vestido de púrpura e cercado de varas, mas por ser mais útil aos amigos, aos familiares, a todos os cidadãos e, de modo geral, a todos os mortais. De modo mais concreto, sigo a Zenão, a Cleanto e a Crísipo. Nenhum deles se envolveu com a política, mas nunca deixaram de enviar para lá seus discípulos. Quando algo insólito me atinge, eu que não estou acostumado a tais impactos, quando acontece algo indigno, tal como rotineiramente acontece na vida, ou alguma coisa de difícil resolução, quando fatos pequenos e sem importância tomam muito tempo, volto-me para o meu retiro. Da mesma maneira como acontece com o rebanho fatigado, que rapidamente retorna para o curral, volto para casa cada vez mais apressado. Não há nada de mais relaxante do que ficar entre as paredes de nosso lar. Que ninguém me furte um único dia, já que nunca poderia me compensar tão grande perda. Neste local, a alma fica dedicada a si mesma. Pode ser cultivada, nada nem nenhum juízo alheio pode afetá-la. Livre dos cuidados particulares e públicos, dedica-se à tranquilidade. Desde que uma leitura excitante levou a minha alma e nobres exemplos a estimularam, compraz-me ir ao fórum, dar a palavra a uns, trabalho a outros, e mesmo que não sirvam para nada, visam a uma utilidade. Dessa forma, refreio no fórum a soberba daqueles que, em virtude de sua prosperidade, se tornam insolentes. Baseado em meus estudos, acredito ser melhor contemplar as próprias coisas e falar movido por elas, emitindo palavras adequadas aos fatos, de modo que, para onde quer que levem, o discurso siga esta espontaneidade. Por que então compor obras que durem séculos? Queres fazer isso para que os pósteros não te esqueçam? Nasceste para morrer. Causa menos incômodo um funeral silencioso. Às vezes, a minha alma se eleva com a magnitude do pensamento, torna-se ávida por palavras e aspira às alturas. Assim, o discurso já não é mais meu. Esquecido das normas e dos critérios rigorosos, elevo-me e falo com uma boca que não é mais minha. Não me detendo em detalhes, atento para o fato de que, em minhas preocupações, sou acompanhado por certa timidez, cheia de boas intenções. Temo me inclinar paulatinamente para elas, ou, o que é mais preocupante, ficar sempre pendente e que talvez isso seja mais forte do que eu havia previsto. Isso porque as coisas costumeiras nos parecem familiares e sempre são julgadas de modo benevolente. Penso que muitos poderiam ter chegado à sabedoria se não pensassem já serem sábios, se não tivessem dissimulado para si mesmos algumas coisas e se não tivessem passado por outras tantas com os olhos fechados. Não há razão para pensares que a adulação alheia nos é mais perigosa que a nossa própria. Quem ousa dizer a verdade para si mesmo? Quem, posto entre a multidão daqueles que elogiam e lisonjeiam, não elogia a si mesmo ainda mais. Rogo, pois, se tens algum remédio com o qual possas refrear essa flutuação, para que me consideres dignos de dever a ti a minha tranquilidade. Sei que esses movimentos da alma não são perigosos, nem trazem qualquer inquietação mais tumultuosa. Lançando mão de uma imagem que expresse o que sinto, digo que não me cansa a tempestade, mas sim a náusea. Portanto, afasta o que quer que seja este mal e socorre ao náufrago que já avista a terra. 2. Esteja muito sereno
Eu questiono em silêncio a que se poderia comparar semelhante estado de espírito e não encontro exemplo mais adequado que o daqueles que, tendo saído de uma longa e grave enfermidade, ainda sentem pequenos incômodos. Embora já estejam livres das sequelas, já estejam curados, ainda se inquietam com suspeitas e fazem com que os médicos lhes tomem o pulso, interpretando como doença todo pequeno mal-estar. O corpo deles, ó sereno, está curado, embora não esteja acostumado à saúde. Assim como o mar já tranquilo, sempre tem certa agitação, mesmo depois que passou a tormenta. Não é preciso aqueles recursos drásticos aos quais já se recorreu anteriormente, como resistir a si mesmo, censurar-se e atormentar-se. Neste momento, é necessário que tenhas confiança em ti mesmo e creias que vais pelo caminho reto, sem se deixar chamar para veredas transversais, como de muitos que vão de um lado para outro, enquanto alguns se extraviam bem próximos do caminho. O que tu queres, pois, é grande, de máxima importância e próximo de um Deus, não ser abalado. Os gregos chamam a este estado estável da alma de eutímia. Sobre tal tema, existe uma excelente obra de Demócrito. Eu o chamo de tranquilidade. Assim, não é preciso imitar ou traduzir as palavras pela sua forma. A própria coisa deve ser designada por algum nome, que deve ter a força da nomenclatura grega e não a aparência. Portanto, investiguemos de que modo a alma deverá prosseguir, sempre de modo igual e no mesmo ritmo. Ou seja, estar em paz consigo mesmo e que essa alegria não se interrompa, mas permaneça em estado plácido, sem elevar-se, sem abater-se. A isso eu chamo tranquilidade. Investiguemos como alcançá-la. Isso feito, tu tomarás desse remédio universal a teu gosto. Examinando tal mal-estar, cada um reconhece qual a parte dele é sua. Ao mesmo tempo, compreenderás quão pequeno é teu problema pessoal em relação ao de outros, presos a uma profissão brilhante ou a um título importante. Em tal situação, mais por vergonha do que por decisão própria, impera a simulação. Todos eles estão na mesma situação, tanto os que estão envergonhados por sua própria leviandade, pelo tédio e pela contínua mudança de propósitos, aos quais agrada sempre mais o que foi abandonado, quanto aqueles que relaxam e passam a vida bocejando. Acrescente a estes os que, não de modo diferente daqueles aos quais o sono é difícil, se reviram de um lado e de outro até que venha o quieto descanso. Tratando sempre de reformar o estado de sua vida, permanecem por último naquele que os surpreendeu no ódio às mudanças, pois a velhice é preguiçosa para a novidade. Acrescente também aqueles poucos dados a mudanças, não por obstinados, mas por inércia, já que vivem como não gostariam, mas como sempre o fizeram. São inumeráveis as propriedades do vício, mas o seu efeito é um só: o aborrecer-se consigo mesmo. Isto nasce do desequilíbrio da alma e dos desejos tímidos ou pouco prósperos, visto que não ousam tanto quanto desejam ou não o conseguem. Dessa forma, realizam-se apenas na esperança. Sempre são instáveis e volúveis. Por todas as vias tentam realizar seus desejos. Eles se instruem e se conduzem para coisas desonestas e difíceis. E, quando o seu trabalho é frustrado, atormentam-se não por terem desejado o mal, mas por tê-lo desejado em vão. Então eles se arrependem de terem começado e temem recomeçar. Daí advém uma agitação que não encontra saída, porque não podem nem dominar, nem se submeter aos seus desejos. Em consequência, reflete-se a indecisão de uma vida que pouco se expande e o torpor de uma alma em meio aos seus desejos fracassados.
Todos os males se agravam quando, longe dessa incômoda angústia, obtém-se a paz na tranquilidade ou nos estudos solitários, os quais não pode suportar uma alma dedicada às coisas cívicas, desejosa de ação e por natureza inquieta. Ou seja, não encontra consolo em si mesma. Por isso, privado dos deleites que as mesmas ocupações proporcionam aos que as perseguem, não suporta a casa, a solidão e as paredes. Desgostoso, vê-se como um ser abandonado. Daí o tédio e o desgosto para consigo mesmo. Tal o desassossego que em lugar nenhum encontra descanso, projetando uma aflitiva intolerância da própria inércia, cujos motivos não ousa confessar. Assim, seus desejos, fechados em sua estreiteza, sem possibilidade de evadir-se, acabam por sufocar a si mesmos. Por esse motivo, advém tristeza, fraqueza e milhares de flutuações de uma mente tomada pela indecisão. Ela mantém em suspenso as esperanças suscitadas e se frustra na desolação. Consequentemente, aquela disposição de detestar o seu próprio repouso e de se queixar por não ter nada para fazer, e também de invejar fortemente o sucesso do próximo. A inércia não desejada alimenta a inveja, ambiciona a ruína de todos, porque não conseguiu atingir o seu próprio êxito. Dessa aversão pelo sucesso alheio e do desespero em virtude de seus fracassos, a alma exaspera-se contra a sorte e queixa-se do tempo, esconde-se e afunda na autocomiseração, porque entediada e com vergonha de si própria. Por natureza, a alma humana é ágil e pronta ao movimento, grata a tudo aquilo que lhe excite e lhe distraia, e mais gratos ainda são aqueles nascidos com os piores instintos, os quais sentem prazer com a confusão em suas obrigações. Assim como certas feridas instigam as mãos para que as machuquem, e do mesmo modo se deleita o corpo tomado pela sarna com o ato de coçar, assim também digo que, para essas mentes não é diferente. Nelas irrompem desejos, como feridas cujo tormento equivale à sensação de prazer. Existem, pois, algumas coisas que, também com dor, deleitam o nosso corpo, como esticar-se e mudar de lado na cama, sentindo alívio com a mudança de posição. A mesma situação ocorria com Aquiles, ora de bruços, ora de costas, mudando muitas vezes a sua posição, como é próprio do doente, não suportando nada por muito tempo e fazendo das mudanças lenitivo para suas dores. Daí o empreender vagas peregrinações e o percorrer praias e mares desconhecidos, tanto na terra como no mar, sempre em busca de emoções, experimentando o que não tem no fastio da situação presente. Então diz, agora vamos à campanha. Já enfastiado das coisas delicadas, clama, que se vejam as coisas selvagens, recorramos às florestas de Brúcio e da Lacônia. De fato, nos lugares desertos, desfruta-se algo ameno, onde os olhos lascivos aliviam-se na feiura das regiões inóspitas. Vamos a Tarento e a seu famoso porto, e seus invernos de céu límpido, e à região bastante opulenta para seu antigo povo. Ou então, retornemos para Roma, pois nossos ouvidos já descansaram demais dos aplausos e da algazarra dos circos. Sentimos falta até de ver correr sangue humano. Uma coisa sucede à outra e os espetáculos se transformam em outros espetáculos. Como disse Lucrécio, desse modo, cada um foge de si mesmo. Mas em que isso é proveitoso, se de fato não se foge? Seguimos a nós mesmos e não conseguimos jamais nos desembaraçar de nossa própria companhia. Assim, devemos saber que o mal contra o qual trabalhamos não vem dos lugares, mas de nós mesmos. Somos fracos para tolerar qualquer incômodo,
não suportamos trabalhos, prazeres, desconfortos por muito tempo. Isso levou muitos à morte, porque frequentemente mudando seus propósitos, voltavam sempre para o mesmo ponto de partida, não deixando espaço para as novidades. Assim, a vida começou a lhes entediar e também o próprio mundo, até que, sem perspectiva, ouça aquele clamor: até quando sempre as mesmas coisas? 3. Tu me perguntas o que penso que deves fazer contra este tédio. De acordo com Antenodoro, o melhor seria te ocupares intensamente, fazendo parte dos interesses da República, ocupando cargos públicos, participando de compromissos sociais. Desse modo, assim como existem pessoas que passam o dia no sol para o exercício do corpo, o que de fato é muito útil aos atletas, que consagram a maior parte do tempo para nutrir e fortalecer seus músculos e sua força, a única coisa à qual se dedicam, do mesmo modo para nós, que preparamos a alma para as guerras civis, é muito mais interessante nos atermos longamente ao nosso trabalho. Quem quer que tenha o firme propósito de se tornar útil aos cidadãos e, em geral, a todos os mortais, ao mesmo tempo, quem trabalha e produz deve administrar, de acordo com suas condições, tanto as coisas comuns quanto as particulares. Mas, tu dizes, já que é tão insana a ambição dos homens e são tantos os caluniadores que distorcem as coisas retas no mais torpe sentido, que a simplicidade está pouco segura, e visto que no futuro serão mais numerosos os obstáculos que os auxílios, convém se retirar do fórum e do serviço público. Também existe lugar na vida privada para que uma alma grande possa se desenvolver amplamente, do mesmo modo que a fúria do leão e de outros animais não diminui em suas jaulas. Assim também ocorre com os homens, cujas maiores ações são as que realiza no recolhimento. Assim, pois, ao se recolher, onde quer que o seu repouso seja acolhido, o indivíduo irá querer ser útil a todos e a cada um em particular com seu talento, sua voz e seu conselho. Pois não apenas é proveitoso aos assuntos públicos quem promove candidatos, defende os réus e delibera sobre paz e guerra, mas também quem exorta a juventude, quem, com a falta de bons preceptores, infunde virtudes às almas, quem prende ou retrai os que correm em direção do dinheiro e da luxúria, e se nada mais consegue, certamente os retarda e age de modo particular para o bem privado e público. Por acaso serve melhor ao bem público o pretor que emite sentenças entre estrangeiros e cidadãos, ou se é pretor urbano, ao repassar as sentenças de seu assessor, estaria realizando tarefa mais importante que o filósofo que ensina o que vem a ser justiça e dever, o que é piedade, paciência, fortaleza, desprezo pela morte, entendimento acerca dos deuses e, finalmente, como é seguro e gratificante, estar com a consciência tranquila? Portanto, se empregas em estudos o tempo que subtraíste dos deveres, não significa que faltaste com as tuas obrigações. Não é soldado apenas aquele que está no fronte de combate e defende ambos os lados, esquerdo e direito, mas também aquele que defende as portas e permanece em lugar de menor perigo, assim como não é em vão servir como vigia e guardar o armamento. Tais ocupações, embora não sejam sangrentas, também fazem parte dos serviços militares. Se te recolhes aos estudos, fugirás de todo o fastio da vida. Não será porque te aborrece o dia que escolherás a noite, nem a presença de pessoas te será excessivamente pesada. Atrairás a amizade de muitos homens e também os melhores acorrerão a ti. Isso porque a virtude, ainda que esteja obscura, nunca se esconde, mas emite os seus sinais. Quem quer que seja digno dela, captará os seus vestígios. Assim, pois,
Se prescindirmos de toda a comunicação, renunciarmos ao gênero humano e vivermos voltados unicamente para nós mesmos, resultará uma solidão vazia de ação. E sem nada para fazer, começaremos a construir alguns edifícios, a derrubar outros, a remover o mar, a conduzir as águas contra as dificuldades dos terrenos, a gastar mal o tempo que a natureza nos concedeu para consumir proveitosamente. Alguns o utilizam com parcimônia, outros prodigamente. Uns gastam fazendo cálculos escrupulosos, outros nada poupam, coisa muito estúpida. Frequentemente, alguém muito velho não tem outro argumento para provar que viveu muito, a não ser a sua idade. 4. Parece-me, caríssimo Sereno, que até Tenodoro se rendeu cedo demais às circunstâncias do tempo. Retirou-se muito cedo. Nem eu negaria que de vez em quando se deve ceder, mas gradualmente, salvaguardando as insígnias e a dignidade militar. Com certeza, fica mais seguro e respeitado pelos inimigos quem se rende com as armas na mão. Isso eu penso ser conveniente para a virtude e para quem a cultiva. Ou seja, se o destino prevalece e impede a faculdade de agir, não fuja logo dando as costas desarmadas, buscando onde se esconder, como se existisse algum lugar onde se possa escapar do destino. Deve-se agir com mais cautela com relação aos deveres públicos. Com cuidado, deve-se buscar algo que seja útil para o Estado. Não pode ser militar? Busca a função pública. Estás relegado à vida privada? Procura patrocinar causas. Foste condenado ao silêncio? Então ajuda os cidadãos de modo calado. É perigoso o ingresso no fórum? Nas casas, nos espetáculos, nos banquetes, age como um amigo fiel, um companheiro de temperamento afável. Perdestes teus deveres de cidadão? Cumpre-os de homem. Por isso, nós, com grande ânimo, não nos enclausuramos nas muralhas de uma única cidade, mas temos comunicação com a terra inteira e proclamamos que a nossa pátria é o mundo, para dar à virtude um mais largo campo de ação. O tribunal se fechou para ti e foste proibido de falar na tribuna ou nos comícios? Olha ao teu redor e verás quão vasta região está aberta e quanta gente há. Assim, nunca uma grande parte se fechará para ti, sem que reste uma maior ainda. Mas veja que todo esse mal pode não ser teu. Talvez o que não queira seja servir à República como cônsul, Prítane, Cérix ou Sufete. Por que não? Para seres militar por acaso, não queres outro cargo a não ser o de general ou tribuno? Mesmo que outros estejam antes de ti no combate e que a sorte te mantenha na retaguarda, luta de lá com a voz, com a exortação, com exemplo e com ânimo. Ainda que com as mãos cortadas, permanece em pé no combate e contribui com os teus companheiros, persistindo firme em teu posto e ajudando com teu clamor. Espero que te comportes da mesma maneira. Se o destino te afasta dos cargos de poder da República, ainda assim permanece firme e ajuda com teus brados inflamados. Se alguém te aperta a garganta, permanece firme e ajuda com o teu silêncio. Nunca é inútil o trabalho de um bom cidadão. Ele sempre coopera, seja pelo que ouve ou pelo que vê, seja pela fisionomia ou pelos gestos, seja pela tácita obstinação ou até pelo modo como caminha. Tal como certos medicamentos que, embora não sejam ingeridos ou tocados, agem pelo odor, assim também é a virtude, que difunde a sua utilidade à distância e de modo oculto. Ela ou se espalha livremente e usa do seu direito, ou tem precários meios de se expandir e é coagida a recolher suas velas, ou parada e muda, se mantém estreitamente cercada ou ainda publicamente aberta. É de todo modo proveitosa. Porque tu pensas que é de pouca utilidade o exemplo daquele que,
Em recolhimento vive bem. Assim, o melhor é misturar o repouso com a ação. Sempre que a vida ativa não trouxer impedimentos ocasionais ou por circunstâncias políticas. Em todo caso, nunca se fecham completamente todos os espaços, de modo que não haja lugar a algum gesto de virtude. 5. Poderias, por acaso, encontrar uma cidade mais miserável do que Atenas quando despedaçada por 30 tiranos? Eles haviam assassinado 1,3 mil cidadãos, dentre os melhores da cidade, e nem assim davam fim à sua própria crueldade, que, pelo contrário, se tornava mais terrível. Naquela cidade havia o Areópago, o mais sagrado dos tribunais, onde se reunia o Senado do povo, semelhante ao nosso Senado. Ali, todos os dias, encontravam-se os verdugos e ainda a infeliz cuia, que se tornara apertada para os 30 tiranos. Poderia assim ter descanso uma cidade como aquela, onde haviam tantos satélites quanto tiranos? Não se podia oferecer aos corações nenhuma esperança de recobrar a liberdade, nem em lugar nenhum aparecia remédio contra tão grande força dos males. Onde, pois, esta triste cidade encontraria outros tantos Harmódios? Sócrates encontrava-se entre eles. Consolava os senadores que choravam e exortava os que estavam desesperados com relação ao futuro da República. Além disso, reprovava os ricos que temiam pelas suas riquezas e muito tarde se arrependeram de sua avareza. E a quem quisesse, oferecia o exemplo de um homem que caminhava livre com 30 dominadores ao redor. Ainda assim, essa mesma Atenas levou à morte no cárcere aquele que havia insultado todo o bando dos tiranos. A liberdade não tolerou que fosse livre. Isso é para que saibas que, mesmo numa república oprimida, existe ocasião para que um homem sábio se manifeste, e mesmo numa república florescente e feliz, muitas vezes reinam petulância, inveja e outros milhares de vícios inertes. Portanto, conforme a república se apresente e a sorte nos permita, assim vamos ou nos expandir ou nos retrair. Mas, de todo modo, sempre haveremos de nos mover sem nos deixar entorpecer pelas amarras do medo. Além do mais, um homem de valor sempre está rodeado de perigos iminentes e, mesmo morrendo entre as armas e as algemas, não macula a sua virtude nem a esconde, porque foi guardada e não enterrada. Se não me engano, Cúrio Dentato dizia que preferia estar morto a viver como morto. O último dos males é sair do número dos vivos antes de morrer. Mas se te couber viver num tempo menos propício da República, deves te dedicar mais ao repouso e às letras, tal como numa navegação perigosa encontras abrigo num porto. Não espere então que os negócios te deixem, mas tu mesmo deves te desprender deles. 6. Primeiro devemos examinar a nós mesmos. Em seguida, os negócios que vamos empreender. Por fim, aqueles pelos quais e com os quais iremos trabalhar. Antes de tudo, é necessário estimar a própria capacidade, pois muitas vezes parece que podemos suportar mais do que realmente podemos. Assim, um fracassa por sua confiança na eloquência, outro porque exigiu do seu patrimônio mais do que podia. Um terceiro, de saúde debilitada, ficou sobrecarregado pelo trabalho penoso. A uns, a timidez é pouco adequada para os cargos públicos que requerem a cabeça erguida. A outros, a inflexibilidade não os torna aptos para a vida social. Outros ainda não têm controle sobre a sua ira, e qualquer indignação os faz lançar palavras agressivas. Há aqueles também que não sabem se conter com civilidade, nem se abster de gracejos perigosos. Para todos estes, é mais útil o recolhimento que os negócios públicos,
Uma natureza feroz e impaciente deve evitar as irritações nocivas à liberdade. Deves considerar, pois, se a tua natureza te torna mais apto para as ações ou para o estudo ocioso e contemplativo, e deves te inclinar ao que com força te atrai. Isócrates retirou Éforo do foro com mão firme quando percebeu que ele era mais útil na composição de registros de história. Talentos forçados respondem mal. Se a natureza é relutante, o trabalho é infrutífero. Depois, devemos examinar as obras que empreendemos e comparar as nossas forças com as coisas que vamos tentar fazer, pois sempre deve ser maior a força daquele que trabalha do que a da obra a ser realizada, visto que, obrigatoriamente, se as cargas forem maiores que o carregador, elas irão oprimi-lo com seu peso. Além do mais, existem outras atividades que não são tão grandes nem fecundas, trazendo muitos outros afazeres. Devemos fugir delas, pois uma vez que nos aproximamos, não existe uma saída fácil. Apenas se deve pôr a mão naquelas coisas que se sabe que têm fim, ou que se pode fazer, ou ainda as que certamente se pode esperar concluir. Deixemos de lado todas as atividades que vão além da medida e não terminam onde deveriam. 7. Deve-se ter uma cuidadosa escolha dos homens para sabermos quais são dignos de que lhes consagremos uma parte da nossa vida, ou se é proveitoso que com eles percamos tempo, pois alguns nos imputam como dever aquilo que voluntariamente lhes concedemos. Atenodoro dizia que nem sequer iria jantar com alguém que pensasse que não lhe devia nada por isso. Penso que compreendes que muito menos iria à casa daqueles que igualam os jantares aos deveres dos amigos, os que contam os pratos pelas dádivas, como se a falta de moderação fosse uma honra aos outros. Aliás, tire-lhes as testemunhas e os espectadores que não se deleitaram com um banquete secreto. Nada, pois, é mais proveitoso a uma alma do que uma amizade fiel e doce. Quão bom é encontrar corações preparados para guardar todo o segredo. Tu temes menos a consciência deles que a tua própria. A conversa deles alivia a solidão. As sentenças deles se tornam conselhos. O seu gracejo dissipa a tristeza. A própria presença deleita. Tanto quanto for possível, devemos escolhê-los dentre os isentos de paixões desregradas, porque os vícios entram sutilmente e passam para quem está próximo e prejudicam pelo contato. Assim, como em uma epidemia, deve-se cuidar de não nos aproximarmos de corpos já infectados e ardendo na doença, porque atraímos os perigos com a própria respiração. Assim, na escolha dos amigos, devemos ter trabalho de escolher os menos maculados. O início da doença resulta da mistura dos doentes com os sãos. Nem por isso te aconselharei que não sigas ou não atraias ninguém, exceto o sábio. Onde, pois, encontrar este que há tantos séculos se busca? O melhor é mesmo o menos mal. Apenas terias a faculdade de eleição mais feliz se encontrasses bons amigos entre Platões e Xenofontes e em toda a ala de discípulos de Sócrates, ou se tivesses poder de voltar à época de Catão, que produziu muitos homens dignos da era dele. Não obstante, gerou também os piores criminosos de todos os tempos. Tanto uns quanto outros foram necessários para que se pudesse valorizar a figura de Catão. Os bons para aprovarem seus méritos e os maus para testarem o seu valor. Agora, porém, com tanta falta dos homens bons, a eleição se faz menos cansativa e exigente. Deve-se evitar, no entanto, os tristes e aqueles que deploram todas as coisas para os quais tudo é motivo de brigas, mesmo que eles demonstrem fidelidade e benevolência, pois é inimigo da tranquilidade o companheiro inquieto e que geme por tudo. 8. Passemos agora ao patrimônio, que é a maior fonte dos sofrimentos humanos. Se comparares todas as outras coisas que nos angustiam, como mortes, doenças, medos, desejos
intolerância de dores e de trabalhos, com os danos que nos traz a riqueza, a parte desta certamente pesará muito mais. Assim, deve-se considerar quão mais leve é a dor de não tê-la do que de perdê-la, e compreendemos com isso que a pobreza é matéria de tormentos menores, porque oferece menores danos. Erras, pois, se pensas que os ricos sofrem com mais ânimo as perdas. Nos maiores e nos menores corpos, a dor das feridas é igual. Byron elegantemente disse que não causa menos moléstia a um calvo que a um cabeludo que lhe arranquem algum cabelo. O mesmo se aplica tanto ao pobre quanto ao rico. Para eles, o tormento é igual, pois tanto a um quanto a outro, o dinheiro adere de tal modo que não pode ser tirado sem dor. Porém, como já disse, é mais tolerável e fácil não adquirir do que perder, e por isso verás mais alegres aqueles a quem a sorte não colhou do que aqueles a quem a sorte abandonou. Diógenes, homem de alma brilhante, percebeu isso e agiu de modo que nada lhe pudesse ser tirado. Tu chamas a isso de pobreza, escassez, necessidade. Podes dar a essa segurança o pior dos nomes. Pensarei que esse homem não é feliz se encontrar algum outro que não possa perder nada. Ou eu me engano, ou ser rei é viver entre avarentos, espiões, ladrões e plagiadores, sendo ele o único a abrigo de prejuízo. Se alguém duvida da felicidade de Diógenes, pode o mesmo duvidar do estado dos deuses imortais. Se de fato vivem de modo feliz, porque não têm prédios, nem hortas, nem campos preciosos cultivados por outro colono, nem grande renda no fórum. Não te envergonhas por te fascinares com as riquezas? Olha então para o mundo e verás os deuses desnudos, aqueles que tudo dão e nada têm. Disso, tu pensas que o pobre é semelhante aos deuses, pois se despoja de todos os bens fortuitos? Proclamas mais feliz Demétrio Pompeano, que não se envergonhou de ser mais rico que o próprio Pompeu? Cotidianamente lhe era dada a lista de seus escravos, como se ele fosse general de um exército. A ele que, pouco tempo antes, era riqueza ter 2 substitutos de escravos e uma cela um pouco mais larga. Por sua vez, o único servo de Diógenes fugiu, e quando este o descobriu, considerou que não valia a pena reconduzi-lo. Então exclamou: seria vergonhoso que Manés não pudesse viver sem Diógenes, e que Diógenes não pudesse viver sem Manés. Para mim é como se tivesse dito: o destino cuida de seus próprios assuntos. Nada tens de ti com Diógenes. Meu servo fugiu. Quem está livre sou eu. A família pede o que vestir e comer. Assim, devo satisfazer o apetite de tantos animais vorazes, comprar roupas, cuidar dos mais rapaces e utilizar os serviços daqueles que estão sempre chorando e maldizendo. Mas feliz é quem não deve nada a ninguém, a não ser a si mesmo, a quem é fácil negar. Como não temos tanta força, certamente devemos estreitar o patrimônio para que estejamos menos expostos às injúrias da sorte. Na guerra, são mais hábeis os corpos que podem se contrair e se proteger com os escudos que aqueles cujo grande tamanho os deixa expostos às feridas. Com relação ao dinheiro, o melhor critério consiste em não cair na pobreza, nem dela afastar-se totalmente. 9. Esta medida de contenção só nos agradará se antes tomar-se gosto pela parcimônia, sem a qual nenhuma riqueza é o bastante, já que a modéstia também pode levar ao desperdício. Como se trata de recurso que está ao alcance de nossas mãos, se assumirmos a parcimônia, a própria pobreza poderá converter-se em riqueza. Convém nos afastar da pompa e medir a utilidade das coisas, e não a sua beleza exterior. A comida deve aplacar a fome, a bebida a sede, sendo, portanto, o prazer reduzido ao apenas necessário. Aprendamos a nos apoiar em nossos próprios membros, moderemos o nosso comer e o nosso vestir não a modismos, mas ao que nos ensinaram os antepassados.
Aprendamos a cultivar o comedimento, a refrear a luxúria, a moderar a ânsia de glória, a suavizar a ira, a olhar com simpatia a pobreza, a cultivar a frugalidade. Embora essas coisas envergonhem a muitos, empregando remédios mais simples para os desejos naturais. Aprendamos a eliminar os desejos licenciosos e a atenção em relação ao futuro. Devemos agir de modo que se possa pedir as riquezas a nós mesmos e não ao destino. Nunca pode tanta variedade e iniquidade de casos ser assim repelida, do mesmo modo que não se pode livrar das tormentas a frota lançada ao mar. Convém diminuir nossas atividades para que os arroubos do destino caiam no vazio. Por isso, às vezes, os exílios e as calamidades se tornam um remédio e leves incômodos curam-os de maior proporção. Quando a alma pouco ouve os preceitos, não pode mais se curar de modo suave. Não seria então para o seu bem que lhe fossem prescritas a pobreza, a infâmia e a ruína, já que um mal se opõe a outro mal? Portanto, devemos nos acostumar a jantar sozinhos, a servir-nos de poucos escravos, a usar as roupas de modo adequado e a morar em casas menores. Não apenas nas corridas e nas lutas do circo, sobretudo na vida, precisamos não ir além dos limites que nos são impostos. Até mesmo os gastos com os estudos, embora sejam os melhores gastos, só serão razoáveis se tiverem moderação. Para que inúmeros livros e bibliotecas, dos quais o dono, durante uma vida inteira, lê apenas os índices? Uma infinidade de livros sobrecarrega, mas não instrui. Melhor ater-se a poucos autores do que errar por muitos. 40.000 livros arderam em Alexandria. Belíssimo monumento de régia opulência elogiou outro. Assim também como Lívio, que disse ter sido uma obra máxima da elegância e do cuidado dos reis. Não foi, porém, do meu ponto de vista, nem elegância nem cuidado, mas estudada luxúria. Ou melhor, não foi estudada, pois não para os estudos, apenas para o espetáculo, essas obras foram reunidas. Tal como acontece com muitos que, embora desconheçam as primeiras letras, fazem dos livros não instrumentos de estudo, mas apenas ornamentos das salas de jantar. Assim, juntem-se apenas os livros que sejam suficientes, nenhum por ostentação. Dirias, é mais honesto gastar o dinheiro com livros do que com vasos de Corinto e com quadros. Cabe-me responder que sempre é vicioso o que está em excesso. Qual o motivo de tua complacência com quem coleciona armários de ciprestes e de marfim e busca livro de autores desconhecidos ou não recomendados para bocejar entre tantos milhares de livros, uma vez que se comprais apenas com as capas e os títulos? Verás, pois, na casa dos homens mais ilustres, qualquer livro que tenha sido escrito sobre oratória e história, tendo as estantes abarrotadas até o teto. Hoje, como as piscinas nas termas, a biblioteca também é um ornamento obrigatório em qualquer casa de prestígio. Eu perdoaria tal mania se o erro fosse por um exagerado desejo dos estudos. Agora, estas conquistadas obras dos gênios consagrados, instaladas em torno das estátuas de seus autores, são compradas apenas para adorno das paredes. 10. Porém, te encontras numa situação de vida difícil. A adversidade pública ou privada te prendeu com um laço que não podes nem desatar nem romper. Considera que os prisioneiros apenas no princípio se afligem com as algemas e os grilhões que impedem seus passos. Porém, quando resolvem não mais se irritarem e se propõem a suportá-los, a necessidade lhes ensina a levá-los com fortaleza e o costume com facilidade. De fato, em qualquer gênero de vida, encontrarás distrações, compensações e deleites, desde que queiras avaliar como leves os teus males, em lugar de fazê-los insuportáveis. Sabendo das desgraças para as quais nascemos, a natureza fez do hábito um alívio para a calamidade.
tornando logo costumeiras as mais graves. Ninguém resistiria se a força das coisas adversas fosse a mesma na continuidade, como é no primeiro golpe. Estaremos algemados ao destino. Para alguns, as algemas são douradas e frouxas. Para outras, são apertadas e sórdidas. Que diferença faz? A mesma prisão cerca a todos, tanto os que estão presos quanto os que aprisionam, a não ser que talvez penses que é mais leve a algema no braço esquerdo. A uns prendem as honras, a outros a opulência. A alguns a notoriedade oprime, a outros a obscuridade. Alguns inclinam suas cabeças sob o domínio alheio, outros sob o seu próprio. Alguns têm como único lugar o exílio, outros o sacerdócio. Enfim, toda vida é servidão. Cada qual, portanto, deve conformar-se à sua condição e, queixando-se dela o mínimo possível, aprender tudo o que ela tem de favorável. Não existe nada de tão amargo que não encontre consolo numa alma equilibrada. Frequentemente, áreas exíguas se tornam aptas para muitos usos devido à arte do arquiteto e uma boa disposição torna habitável mesmo um lugar estreito. Usa a razão nas dificuldades. As situações mais duras podem se suavizar, as apertadas podem se afrouxar e as pesadas se tornar mais leves. É só saber levá-las. Além do mais, os desejos não devem ser lançados para muito longe, mas permitamos que desabrochem nas proximidades, já que de todo não são passíveis de clausura. Abandonando essas coisas que não podem ser feitas, ou apenas podem ser feitas de modo muito difícil, sigamos as coisas próximas e que alimentam a nossa esperança. Saibamos que todas as coisas são igualmente volúveis, embora exteriormente possam ter diversas faces. Por dentro, são igualmente vãs. Não invejemos a sorte dos que estão em posição privilegiada. O que parece ser altura é, na verdade, um precipício. Aqueles a quem uma sorte iníqua colocou em uma encruzilhada estarão mais seguros, diminuindo as coisas que são por si elevadas, conduzindo seu destino, tanto quanto for possível, no nível da normalidade. Muitos são os que devem se manter em seu pedestal, do qual não podem descer, a não ser caindo. Por isso, procuram demonstrar que são pesados aos outros, não porque se comprazem em pairar sobre eles, e sim por serem a isso obrigados. Assim, por sua justiça, mansidão, humanidade e generosidade, preparam-se para enfrentar as adversidades do destino, já que tal esperança lhes deixa mais seguros. Porém, nada poderá nos defender dessas flutuações da alma, a não ser determinar limites à ambição de crescimento, assim como não deixar a última palavra ao arbítrio do destino. É certo que alguns desejos incitam a alma, mas, sendo limitados, não se tornarão nem imensos, nem incertos. 11. Meu discurso se dirige aos imperfeitos, aos medíocres e doentes, não ao sábio. Este não deve andar timidamente, nem de modo vacilante, já que tem tanta confiança em si que não receia ir ao encontro do destino, ao qual não fará nenhuma concessão. Nem tem por que temê-lo, porque não apenas os escravos, as posses, a dignidade, até o seu corpo, os olhos e as mãos com tudo o que faça a vida mais agradável, e até a si próprio, tudo está entre as coisas precárias. Tem consciência de que a vida é algo que lhe foi dado de empréstimo e, por isso, sujeita à restituição, sem tristeza quando lhe for reclamada. Não perde a autoestima por saber que não é dono de si. Ao contrário, faz tudo tão diligentemente, tão cuidadosamente, quanto um homem religioso e santo guarda o que lhe é confiado. E, quando coagido a devolver, não se queixa da sorte e diz: obrigado pelo que tive e utilizei. Eu cultivei teus bens com grande esforço, mas, já que ordenas, cedo e devolvo agradecido e de bom grado.
Se ainda queres que eu tenha algo teu, eu o guardarei. Se decidires o contrário, eu te entrego a prata, a casa e a minha família. Devolvo-te tudo. Se a natureza reclama suas dádivas, já que foi ela primeiro que nos deu, eu diria: recebe esta alma melhor do que quando a concedeste. Não sou evasivo, nem fujo. Acolha pronta e acabada de quem a recebeu. Leva. Retornar de onde se veio. Qual é o problema disso? Mal vive aquele que não sabe morrer bem. Assim, pois, primeiro deve-se diminuir o valor disto e situar a vida na categoria de coisa descartável. Odiamos os gladiadores, como dizia Cícero, se desejam conservar a vida de qualquer forma. No entanto, nós os aplaudimos se demonstram desprezo por ela. Saibas que o mesmo ocorre conosco. Com frequência, a causa do morrer é o medo da morte. O destino que se diverte conosco diz: por que hei de te conservar, animal ruim e covarde? Tu serás mais ferido e golpeado por não saberes receber os golpes. Porém, tu viverás mais tempo e morrerás mais rapidamente se esperares o ferro sem desviar a cabeça, nem te protegeres com as mãos, mas o receberes amistosamente. Aquele que teme a morte nunca fará nada com dignidade. Porém, aquele que sabe estar à sorte decidida desde quando foi concebido, vive em conformidade com o determinado e o procurará com a mesma fortaleza de alma, de modo que nada ocorra a partir disso que seja imprevisto. Considerando o que quer que possa ocorrer no futuro, suavizará o ímpeto de todos os males, porque para os que estão preparados e esperando, não trazem nada de novo. Vêm graves apenas para os que estão descuidados e esperam apenas coisas felizes. Existe a doença, o cativeiro, a ruína ou o fogo. Nenhuma dessas coisas é surpresa. Eu sabia em que tumultuosa hospedaria a natureza me enclausurou. Muitas vezes houve lamento na minha vizinhança. Muitas vezes, na frente da minha porta, tochas e archotes precederam exéquias prematuras. Frequentemente, soa ao meu lado o fragor de um edifício que desmorona. A noite levou a muitos daqueles que o fórum, a cúria, o discurso uniram a mim, e as mãos, que estavam unidas pela amizade, foram separadas pela morte. Então vou me admirar quando, porventura, os perigos me atinjam, aqueles que sempre me rondam. Grande parte dos homens não pensa sobre a tempestade ao embarcar. Nunca me envergonharei de citar uma sentença boa de um mau autor. Publílio, mais veemente que os gênios trágicos e cômicos, sempre que deixava as mímicas ineptas e as palavras chulas destinadas aos espectadores, entre muitas outras coisas mais fortes, dizia isto: o que pode ferir a alguém, pode ferir a qualquer um. Se essa sentença for avaliada no seu significado pleno, considerando todos os males, embora livre deles, mas também sujeito aos mesmos, seja precavido, já que não resta tempo quando o perigo chega. Eu não pensava que isto iria acontecer. Nunca acreditaria que isso aconteceria um dia. Ora, por que não? Quais são as riquezas que a miséria, a fome e a mendicância não alcançam? Qual dignidade com sua toga pretexta, seu bastão augural e calçados patrícios não é acompanhada de sordidez, acusações públicas, mil máculas e o extremo desprezo? Que reino existe cuja ruína não esteja preparada além da degradação do tirano e do carrasco? Não é necessário um grande intervalo de tempo, mas poucas horas bastam para se ir do trono até os pés do dominador. Sei, portanto, que toda condição é variável e o que quer que caia sobre o outro pode também ocorrer a ti. És rico, mas por acaso mais do que Pompeu? A ele, quando Gaio, seu antigo parente e novo hóspede, lhe abriu a casa de César para fechar a sua,
faltou pão e água. E ele, que possuía tantos rios que nasciam e morriam em seus domínios, mendigou água da chuva. Passou fome e sede no palácio desse parente. Enquanto isso, seu herdeiro lhe preparava funerais públicos. Tu que desfrutastes das maiores honras, por acaso foram tão grandes ou tão inesperadas ou tão universais quanto as de Sejano? Pois no mesmo dia em que o Senado o acompanhou, o povo o esquartejou. Daquele a quem tanto os deuses quanto os homens haviam concedido tudo o que se pudesse querer, nada sobrou para que o carrasco pudesse recolher. És rei? Oxalá não sejas como Creso, que mandou acender e viu extinguir-se a sua própria fogueira, e sobreviveu não apenas ao seu reino, mas também à sua própria morte. Não te enviarei a Jugurta, a quem o povo romano, no transcurso de um único ano, temeu e viu prisioneiro. Não se viu Ptolomeu, rei da África, nem Mitrídates, rei da Armênia, presos entre os guardas de Gaio. Um foi mandado para o exílio, o outro optou por melhor destino. Em meio a tantas subidas e descidas contínuas das coisas, se não tens ideia de tudo quanto pode acontecer no futuro, darás força para o que age contra ti. Por outro lado, poderás desarmá-las se fores tu a vê-las antes. 12. Em vista disso, não devemos trabalhar para coisas inúteis, nem por motivos inúteis. Isto é, não devemos desejar o que não podemos conseguir. Ou, se o conseguimos, que não compreendamos muito tarde e com vergonha a inutilidade dos nossos desejos. Ou seja, que o trabalho não seja indigno nem desagradável e sem efeito, ou que o efeito do trabalho seja indigno. Quase sempre, a tristeza advém a partir disso, seja por causa do fracasso, seja pelo resultado vergonhoso. É preciso diminuir as idas e vindas, às quais se entregam grande parte dos homens que perambulam por casas, teatros e mercados, intrometendo-se nos negócios alheios, como se estivessem sempre ocupados. Se perguntas a alguém ao sair de casa, aonde vais? Qual o teu destino? Ele te responderá, por Hércules, não sei, mas verei algumas pessoas, farei alguma coisa. Vagam sem propósito, buscando alguma ocupação. Não fazem o que tinha proposto, mas o que se apresenta naquele momento. O percurso deles é sem proveito, igual à formiga que sobe e desce pela árvore, indo até o ponto mais alto e descendo para a base do tronco, sem nada a produzir. Muitos conduzem a sua vida de modo semelhante. Deles, não sem razão, alguém diria que são de uma inércia inquieta. Terias pena de alguns que correm como se fossem apagar um incêndio. Até mesmo atropelam os que encontram e se precipitam sobre os demais. Para onde se dirigem? Correm para saudar alguém que não lhes responderá, ou para acompanhar os funerais de algum homem desconhecido, ou assistir à solenidade de qualquer especialista em novas núpcias, ou escoltar uma liteira, levando-a por muitos lugares. Depois, em casa, quando voltam exauridos por nada, juram não saber por que saíram, onde foram, para no dia seguinte errarem pelos mesmos descaminhos. Assim, todo trabalho tem um objetivo, tem algo em vista. Não é uma atividade válida que move os inquietos, mas como os loucos são as falsas imagens das coisas que os movem, pois nem esses se movem sem alguma esperança. Por isso os prende a aparência de alguma coisa cuja inutilidade a mente decrépita não apreende. Do mesmo modo, acontece a cada um desses que, para aumentar a multidão, circulam pela cidade em causas vãs e levianas, nada tendo no que trabalhar, saem de casa ao nascer do sol, depois de terem, sem resposta, batido à porta e saudado aos escravos porteiros. Ninguém é mais difícil do que a eles de serem encontrados em casa.
Desse mal depende ou se origina aquele vício odioso, o de ouvir e investigar os segredos públicos, inteirando-se de muitas coisas perigosas de divulgar e até mesmo de ouvir. 13. Penso que Demócrito professa tal doutrina quando diz: quem quiser viver tranquilamente, não faça muitas coisas nem particulares nem públicas. Claro que se referia às coisas desnecessárias, pois, se são úteis, tanto privada quanto publicamente, não apenas muitas, mas inúmeras devem ser feitas. No entanto, quando nenhum dever obriga, devemos restringir nossas ações. Quem faz muitas coisas com frequência coloca-se sob o poder do destino. O mais seguro é provocá-lo raramente. Ao contrário, pensar sempre sobre ele e nada esperar de sua fidelidade. Navegarei, a não ser que aconteça alguma coisa. Serei pretor, a não ser que algo o impeça. A negociação será bem-sucedida, a não ser que algo intervenha. É por isso que dizemos que nada acontece contra a vontade para o sábio. Não eximimos dos azares da vida, e sim dos erros. Assim, se as coisas não acontecem como ele quis, ao menos não fugiram de sua previsão. O que se prevê é que há sempre algo por vir que poderia criar obstáculos para a realização de nossos propósitos. Certamente o pesar causado por uma decepção é bem menor quando o sucesso não foi previsto com antecipação e plena segurança. 14. Devemos também ter flexibilidade e não nos entregarmos obstinadamente às nossas decisões, de maneira que possamos transitar para aquilo que o acaso traz. Não temamos a mudança nos projetos e nas situações, de modo que a leviandade, inimigo vício da quietude, não nos surpreenda. Certamente, a obstinação perturba, pois frequentemente o destino lhe extorque algo. Por sua vez, a leviandade é muito mais grave, pois nunca se fixa em coisa nenhuma. Esses dois defeitos perturbam a tranquilidade, porque de um lado opõem-se à mudança e de outro nada toleram. Certamente a alma deve ser resguardada de todas as coisas externas. Confia em ti, alegra-te contigo, afasta-te o quanto pode das coisas alheias, dedica-te a ti mesmo. Não te sensibilizes com prejuízos materiais. Enfim, procura interpretar com benevolência os fatos adversos. Anunciado o naufrágio, o nosso Zenão, quando ouviu que todas as suas coisas estavam submersas, disse: a sorte me manda filosofar de modo mais desprendido. Quando o tirano ameaçava de morte o filósofo Teodoro e de deixá-lo sem sepultura, ele perguntou: tens como o que te alegrar? Pois meu sangue está em teu poder. Mas, no que diz respeito à sepultura, és um tolo se pensas que me interessa se vou apodrecer sobre ou debaixo da terra. Júlio Cano, homem grande entre os primeiros, cuja admiração não há de contestar quem nasceu no nosso século, após ter discutido com Gaio, ao sair comentou com o novo Falaride: para que não te iludas com vã esperança, mandei que te conduzissem à execução. Ao que ele replicou: eu te agradeço, ótimo príncipe. O que ele sentia, não tenho certeza, pois me ocorrem muitas coisas. Quis ofender o príncipe e mostrar quão grande era a sua crueldade, já que depois dela a morte seria um benefício, ou jogou-lhe no rosto sua costumeira demência, pois lhe agradeciam aqueles cujos filhos havia assassinado e cujos bens havia roubado, ou aceitava livremente a morte como se fosse a liberdade. O que quer que seja, respondeu com grande alma. Poderia ser dito que, depois disso, Gaio poderia deixar que ele vivesse. Cano não pressentiu isso. A fidelidade de Gaio a tais ordens era famosa. Acreditas, pois, que os 10 dias anteriores ao seu suplício passaram com alguma preocupação? É difícil de acreditar nas coisas que aquele homem disse
no que fez e na tranquilidade que manteve. Jogava xadrez quando o centurião que buscava o grupo de condenados ordenou que também o tirassem. Chamado, contou as suas pedras e disse ao seu companheiro: Veja, não minta depois da minha morte que tu vencestes. Então, acenando ao centurião, disse: Tu serás testemunha de que estou ganhando por um ponto. Pensas que Cano se importava com aquele tabuleiro? Ele zombava de seu carrasco. Aos amigos que estavam tristes por perder tal homem, disse: Por que estão tristes? Vocês questionam se as almas são imortais? Eu já saberei. Não deixou de investigar a verdade no seu próprio fim e fez de sua morte uma questão. Aquele seu filósofo o acompanhava. Quando já estavam próximos do túmulo em que cotidianamente se fazia sacrifício a César, nosso Deus, lhe perguntou: Cano, em que estás pensando agora? Ou o que está na tua mente? Eu me propus, respondeu Cano, a observar se naquele velocíssimo momento sente-se a alma expirar, e prometeu que, se descobrisse, voltaria aos amigos e lhe indicaria o estado das almas. Eis a tranquilidade em meio à tempestade. Eis uma alma digna da eternidade, que chama o seu destino de prova da verdade, que no último momento interroga a sua alma, que exala e aprende não apenas no momento da morte, mas a partir da própria morte. Ninguém filosofou por mais tempo. Tão grande homem não será esquecido nunca. Sim, iremos louvar teu nome pelas gerações futuras. Tu, vítima ilustre, patrimônio imortal, em meio às calamidades promovidas por Gaio. 15. Mas em nada interessam as causas da tristeza particular, já que, às vezes, nos ocupa o ódio pelo gênero humano quando se pensa quão rara é a simplicidade, quão desconhecida é a inocência e como raramente, salvo algum interesse, permanece a fidelidade. Dessa forma, faz-se presente a maldade interessada nos lucros e danos, impulsionada pela ambição que não se contém em seus limites. Então a alma penetra na escuridão, porque diante da falência das virtudes, das quais nada mais se espera, já que não as possui, só lhe resta penetrar nas trevas. Diante disso, devemos nos esforçar para que todos os vícios nos pareçam não como odiosos, mas como ridículos, e imitar antes Demócrito que a Heráclito. Este, sempre que se encontrava em público, chorava. Aquele ria. Tudo o que fazemos a um parecia misérias, a outros idiotices. Deve-se, pois, aceitar todas as coisas e suportá-las com bom humor. É mais adequado à natureza humana rir que lamentar a vida. Além do mais, serve melhor ao gênero humano que dele ri do que quem o deplora. Aquele que ri tem alguma esperança. Porém, aquele que chora estupidamente não espera que possa se corrigir. Enfim, quem contempla o conjunto da realidade humana demonstra ter maior grandeza de alma ao não conter o riso do que quem não consegue reter as lágrimas. Simplesmente deixa-se levar por leve emoção, já que nada de grandioso, sério ou digno de lástima se faz presente nas falsas aparências. Que cada um reflita sobre o porquê de estarmos tristes ou alegres e saberá que a verdade é o que Byron dizia: nem todos os negócios dos homens são semelhantes nos seus princípios, nem a vida deles é mais santa ou severa do que quando foram concebidos. Mas é bastante aceitar placidamente os costumes públicos e os vícios humanos sem cair no riso ou em lágrimas, porque se atormentar com os males alheios é uma eterna miséria, e se deleitar com tais males é um prazer desumano. Assim, é inútil chorar porque alguém enterra o seu filho ou ficar entristecido. Convém se conduzir de tal modo que, em teus próprios males, deis a dor
o quanto a natureza pede, não o quanto os costumes cobram. De fato, muitos derramam lágrimas por simples ostentação, uma vez que mantêm olhos secos sempre que o espectador se vai, julgando ser torpe não fazê-lo, quando todos o fazem. Tão profundamente se fixou este mal de estar dependente da opinião alheia, que simula até uma coisa tão simples como a dor. 16. Segue-se a parte que, não sem razão, costuma nos entristecer e conduzir à precaução, quando homens de bem são levados para fins desastrosos. Assim, Sócrates é coagido a morrer no cárcere, Rutílio a viver no exílio, Pompeu e Cícero a entregarem suas cabeças a seus clientes, e Catão, imagem viva da virtude, joga-se sobre sua espada, fazendo perecer consigo ao mesmo tempo a República. Impossível não se perturbar com o fato de a sorte distribuir prêmios tão iníquos. E então, o que cada um pode esperar para si quando vê os melhores sofrerem coisas tão horríveis? Que fazer diante de tudo isso? Olha como cada um deles suportou o sofrimento sendo forte. Oxalá desejes ter a mesma firmeza de espírito. Se foram fracos e covardes diante da morte, nada se perdeu. Ou são dignos de terem suas virtudes como modelo, ou sua covardia os torna até indignos de pena. De fato, o que há de mais vergonhoso que homens insignes, morrendo de modo heróico, fizessem de nós covardes? Louvemos o que é digno de louvor e digamos: quanto mais forte, tanto mais feliz. Fugiste de todas as quedas, inveja a doença. Saíste da prisão, não parecestes aos deuses dignos de má sorte, mas indigno de que a sorte pudesse fazer algo contra ti. Porém, aos que fogem e que da própria morte voltam para a vida, deve-se empurrá-los para o carrasco. Não choro a ninguém que esteja alegre, nem há ninguém que se lamenta. Aquele enxugou as minhas lágrimas. Este, com seu choro, fez com que não fosse digno de nenhuma lágrima. Eu vou chorar por Hércules, que foi queimado vivo, por Régulo, que foi crivado de dardos, por Catão, que suportou suas feridas. Todos estes alcançaram pelo empenho de uma parte mínima da própria existência, agiram de forma a se fazerem eternos, e a morte foi para eles a porta para a imortalidade. 17. Também causa preocupação o fato de alguém tomar atitudes que não demonstram aos outros o que cada um é realmente. Assim é a vida de muitos, falsa e pronta para a ostentação. De fato, o constante autocontrole atormenta tanto quanto o receio de ser pego num papel diverso daquele que está acostumado a representar. Nunca nos livraremos dessa preocupação, já que cada olhar que examina é também questionador. De fato, ocorrem muitos incidentes que nos expõem contra a nossa vontade. Portanto, não é segura a vida daqueles que vivem sob uma máscara. Quanto prazer tem a simplicidade sincera e autêntica que nada esconde de seus costumes. No entanto, essa vida corre perigo de ser desprezada se ela for exposta a todos. De fato, existem aqueles que se enfastiam do que vem muito de perto, mas não existe perigo de que a virtude se torne vil ao se aproximar dos olhos, e é melhor ser incomodado pela simplicidade do que por uma perpétua dissimulação. Desse modo, sejamos moderados, pois há muita diferença entre viver com simplicidade e viver com negligência. 18. Faz-se necessário muito recolhimento para dentro de si próprio. O contato com aqueles que são de outro nível atinge o nosso equilíbrio, renova paixões e excita debilidades latentes e tudo que não esteja bem curado. Solidão e companhia devem ser mescladas e alternadas. Esta desperta o desejo de viver entre os homens, aquela conosco mesmos. Portanto,
uma é remédio para a outra. A solidão irá curar a aversão da multidão. E a multidão, o tédio da solidão. 19. Igualmente, não se deve manter a mente fixa apenas num único objetivo. Ela deve ser conduzida por vezes às distrações. Sócrates não se envergonhava de divertir-se jogando com os meninos. Catão relaxava o espírito com o vinho quando se sentia cansado das preocupações da vida pública. Cipião exercitava seu corpo triunfante e militar através da dança. Não como agora costumam fazer, com trejeitos afeminados, mas como os antigos costumavam fazer nos jogos e nas festas, dançando virilmente, sem serem por isso desconsiderados, mesmo que tenham sido vistos pelos seus inimigos. Deve-se dar à alma algum descanso. Repousando, ela se torna mais atilada para a ação. Assim, como não se deve exigir demais dos campos férteis, porque uma fertilidade nunca interrompida os esgotaria, também o trabalho contínuo abate o ímpeto das almas, cujas forças se recuperariam com um pouco de descanso e de distração. Quando o esforço é demais, ele transmite à mente certo esgotamento e frouxidão. Certos homens não tenderiam tanto para passatempos e jogos se disso não tirassem algum deleite. A frequência, no entanto, absorve do espírito toda a força. Também o sono é muito necessário ao descanso. Porém, se for contínuo, levará à morte. Existe muita diferença entre o afrouxar e o desligar. Os legisladores instituíram os dias festivos para coagirem publicamente os homens a se alegrarem, interpondo ao trabalho uma interrupção necessária. Portanto, como já disse, grandes homens se davam mensalmente alguns dias de férias. Outros, enfim, alternavam uma jornada de trabalho com outra de lazer. Lembremos o grande orador Assínio Polião, que de nada se ocupava após as 4 horas da tarde. Ele não lia nenhuma carta depois dessa hora, para que não surgissem novas preocupações. Assim, em 2 horas, repunha as energias gastas durante o dia. Alguns cessavam suas atividades ao meio-dia, reservando as horas da tarde para os trabalhos mais leves. Nossos antepassados vetavam, após as 4 horas, sessão no Senado. À noite, os soldados dividem as vigílias, e delas estão livres os que retornaram de alguma expedição. 20. Convém ser condescendente com a alma e dar-lhe algum descanso que atue como alimento restaurador. Os passeios devem ser feitos em lugares abertos, para que a alma se fortifique com o ar puro. Às vezes, um passeio, uma viagem com mudança de região. Isso proporciona energia renovada. Igualmente, uma refeição alegre e uma bebida mais abundante, podendo chegar à embriaguez, não para nos afogarmos, mas para nos divertirmos, porque dissolve as preocupações, comove até o íntimo da alma e cura não apenas a tristeza, mas também outras doenças. Baco foi chamado de livre não por soltar a língua, mas por libertar a alma da servidão das preocupações e fazê-la mais forte e audaz para todos os desejos. Assim como para a liberdade, a moderação também é saudável em relação ao vinho. Comenta-se que Solon e Arcesilau eram dados ao uso do vinho. No entanto, a embriaguez de Catão foi reprovada. Quem quer que fosse que o reprovava, é mais fácil tornar o visto honesto do que manchar a dignidade de Catão. Mas não se deve fazer referência a isso com frequência, para que o indivíduo não seja levado pelos maus costumes. De toda forma, é necessário, de vez em quando, afrouxar as rédeas para interromper de leve a moderação e levá-la à exultação e à liberdade. Demos crédito ao poeta grego. De vez em quando, é alegre enlouquecer. Também Platão afirmava: em vão se dirige às portas das musas quem tem o domínio de si.
E ainda Aristóteles: nunca existiu um grande gênio sem nenhuma mistura de loucura. O espírito, quando despreza as coisas vulgares e costumeiras e se ergue ao alto por um instinto sagrado, então, por fim, entoa palavras divinas com boca mortal. Enquanto o espírito está atrelado a si mesmo, o sublime fica inatingível. É necessário que se afaste do costumeiro, que se liberte e, soltando o freio, arrebate consigo o cavaleiro, que é conduzido às alturas, onde jamais chegaria só por si mesmo. Aqui estão, meu caro sereno, os meios para conquistar a tranquilidade e a forma como podes recuperá-la, já que tens como resistir aos vícios quando aparecem subrepticiamente. Porém, e isso já deves saber, nenhum deles é suficientemente forte para conservar um bem tão frágil se não houver intenso e assíduo cuidado.